Minha alma tem sede de Deus. Faço a pedido do Marlon, um salmo também que é um dos meus preferidos, que fala de entrega e de amor e dessa sede que nós temos por Deus, sede de conhecimento. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Peregrino é feliz caminhando para a casa de Deus, entre gritos, louvor e alegria da multidão jubilosa. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus, minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo.
noite. Boa noite. Hoje, como a Maria estava falando, é o último dia dos nossos encontros. Todos os encontros, eles estão no canal no YouTube. Se procurar pelo meu nome, Marlon Rickdown, é melhor assistir aqueles vídeos, porque tem muitos vídeos que eu não gostei, palestras que eu achei que eu fui péssimo, e as pessoas publicam. E aí lá no meu canal tá só o que eu gostei. Algumas eu falo palavrão, outras eu sou grosseiro demais, então lá tá selecionado. E aí nós temos lá algumas listas. A primeira delas de estudos que nós fizemos aqui foi do livro Cultivo das Emoções, que estudamos medo, raiva, tristeza e alegria, e com enfoque no autodescobrimento. A segunda destes estudos foi do livro Amor, Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, e por 2 anos nós estamos estudando esse livro Conflitos Existenciais. No primeiro ano pegamos alguns capítulos e no segundo ano outros capítulos. Tem menos vídeos gravados deste segundo ano, porque daí quando eu comecei a gravar direto do YouTube, eu comecei a ter um monte de problemas direto com o YouTube e acabou que alguns vídeos gravou só 15 minutos, 20 minutos, então pelo amor de Deus não fica pedindo o resto, que é o que tem lá. E 200 pessoas pedindo, mas e o segundo? E cadê o resto? E aí agora eu só vou mandando um positivinho assim, tipo... Não tem, pronto, né? Porque ficar escrevendo uma justificativa para cada um dá muito trabalho. Então eu só estou mandando um positivinho assim. E hoje nós vamos fazer o último, que é sobre o amor. Embora a gente não tenha passado pelo livro todo, em alguma medida, esse capítulo ele resume todos os processos terapêuticos. Porque em cada capítulo, Joana de Ângeles trouxe a problemática, os desdobramentos dessa problemática e a terapêutica. E quando nós olhamos o processo de desenvolvimento do ser humano, nós entendemos que existe uma nascente, vamos discutir melhor isso hoje, e entendemos que todos caminhamos para o mesmo sentido. E então o amor é o que resume, como já consta lá no Evangelho, se não me engano nas palavras de Lázaro, o amor resume todo o dia inteiro a doutrina de Jesus. Então com isso nós conseguimos fazer, eu acho que mesmo sem termos planejado, porque esse processo meu de mudança e todas essas coisas eu fui organizar faz praticamente 2 meses, então mesmo sem saber de tudo isso, fica perfeito a gente encerrar com esse capítulo, nesse momento, como um fechamento de tudo que a gente veio trabalhando até agora. E hoje eu não vou usar slides, porque eu tenho muitas ideias fervilhando na minha cabeça a respeito disso. E fiquei pensando aqui, quando a Neumari estava falando, a respeito do sentido desse trabalho na minha vida, desses 4 anos, e talvez foi o estudo que eu mais me dediquei, que eu mais estudei, porque eu já tinha conhecimento dos textos, mas eu queria trazer algo um pouco mais aprofundado, algo um pouco mais elaborado, que a gente não ficasse só reproduzindo o texto, mas fizesse um estudo um pouco mais amplo. E para mim foi uma experiência incrível nesse sentido intelectual, porque eu precisei estudar muito, refletir, amadurecer ideias, mas a maioria dos temas me tocaram muito profundamente. Eu digo a maioria porque sou sincero em dizer que não foram todos que me tocaram profundamente, mas a maioria dos temas me tocou profundamente. E hoje eu vivi algumas experiências muito interessantes, porque eu sempre leio já um tempo antes, e aí fico com o texto na minha cabeça, amadurecendo, e aí na última semana eu leio de volta, vou fazendo todas as minhas anotações e sintetizo para fazer a apresentação, depois que eu amadureci um pouco o tema dentro de mim. E aí eu vim lendo, estudando, pensando, refletindo, e hoje eu vivi uma experiência aparentemente insignificante no cotidiano de qualquer família com meu filho, e aí voltei para escrever, depois que a gente discutiu por um elemento, e voltei para escrever e falei, meu Deus do céu, mas o que eu estou escrevendo e o que eu vou falar e o que tem a ver com isso que aconteceu? E aí tive que dobrar meu orgulho e pedir desculpas, e aí foi um desdobramento interessante.
E aí achei que já estava ótimo, assim, de aplicação, né? Falei, meu, já tá bom desse, né? Porque ficar dobrando orgulho toda hora é difícil pra gente, né? Quanto mais arrogante, mais parece que está desgraçando, parece que o mundo inteiro tá vendo que você cometeu um erro, uma coisa horrorosa, não sei se vocês vivem isso, mas eu vivo isso. E aí, quando eu tava vindo pra cá, eu passei por uma experiência muito estranha, porque eu vi uma situação, precisava conversar, resolver um problema, e falei, bom, se eu vou falar de amor, e se Jesus dizer que a gente deve orar e se voltar para Deus com tudo isso, eu acho que eu vou falar uma coisa aqui para uma pessoa, e resolvi falar um negócio que estava meio engasgado, que eu achava que seria importante, e desse negócio caiu uma bomba na minha cabeça, que eu nunca imaginava que poderia se desdobrar nisso. Aí eu parei e falei, nossa senhora, agora esse negócio de amor de verdade, assim, né? Colocamos no turbo do pra valer. Mas queria compartilhar com vocês isso de que, para mim, a experiência destes dias estudando o amor parece que foi me preparando a alma para daí poder ter essas notícias e lidar com esses conteúdos. E eu acho que isso é muito a doutrina espírita, né? A gente ainda é de uma dimensão muito intelectual, a gente ainda racionaliza demais, a gente fala muito e não prepara a nossa alma para essas coisas, né? E aí eu vi como foi importante passar esses dias pensando sobre esse tal de amor, refletindo sobre isso, pensando onde que está a prática disso, porque daí na hora que me caiu essa experiência, óbvio que é uma situação constrangedora para mim, mas daí parece que a gente vai lidando de uma maneira diferente, né? E aí eu acho que é a doutrina espírita de verdade entrando na nossa vida. Embora os nossos estudos eles tenham sido dessa vertente intelectual, de muito conteúdo, de muita teoria, mas o meu principal objetivo é nesse sentido de preparar a nossa alma, para que a hora que cheguem as provações da vida, para a hora que cheguem os desafios, a gente consiga enxergar por um ângulo diferente. Porque se a nossa alma não está preparada, a gente faz um monte de presepadas, e aí tentar achar o caminho de volta é muito mais difícil do que o não se perder tanto, né? Depois que o carrinho descarrilha, colocar no lugar é muito mais trabalhoso do que fazer o percurso de manter firme para não descarrilhar. E aí eu sugiro a vocês de assistirem os vídeos, em especial aqueles que nós fizemos do Amor, Imbatível Amor, porque eu olho para aquele livro e para aquele estudo como uma verdadeira terapêutica, né? Muitas pessoas escreveram, fizeram muitos comentários e me escreveram muitas coisas, porque falar desse tema mexe muito com a gente, não é para o dia que a gente estiver magoado, é justamente para a gente não ficar magoado, não é para o dia que a gente quiser matar, é justamente para não querer matar. E eu penso cada dia mais que o estudo da doutrina espírita ele tem que ser desta dimensão, da reflexão, do amadurecimento dos nossos sentimentos, menos conceitos e mais prática da nossa vida, porque de repente a gente está gastando o mesmo tempo para estudar perispírito e o mesmo tempo para estudar amor. Não pode gastar o mesmo tempo para estudar a pluralidade dos mundos e ficar discutindo se Plutão tem gente melhor ou pior, quando a gente deveria estar discutindo sobre sexualidade, quando a gente deveria estar falando sobre perdão. A gente não pode colocar tudo isso no mesmo compartimento. A doutrina espírita é uma filosofia de vida. Ela vem para nos ajudar a repensar as nossas posturas e as nossas atitudes. Não é uma academia para formar pessoas com cadeiras bem distribuídas em horas que as pessoas precisam estudar de tudo para ter um certificado de espírita. É uma filosofia de vida que tem que entrar na nossa alma. E aí para mim faz muito sentido a gente hoje estudar um pouco sobre o amor. E eu sempre disse e continuo dizendo que para mim o tema mais difícil de falar é esse. Mais difícil porque a gente tem muito menos experiências, muito menos exemplos, mas acima de tudo muito menos certezas. Porque a gente diz que ama uma pessoa, a gente chama de amor, e depois que a pessoa nos trai, a gente está querendo dar na cara da pessoa. Então será que a gente amava? A gente faz sexo, mas a gente tem medo de dizer que faz sexo, tem medo de falar tesão, gozo, daí a gente diz que a gente está fazendo amor para ficar uma coisa mais bonita. E aí a gente vai se atrapalhando e dizendo que a gente perdoou porque a gente ama o outro, mas a gente só não quer olhar para a cara da pessoa, e a hora que ela cair vai dar um gostosinho enorme lá dentro de ver a pessoa caída, né? Por hora dá um sustinho, mas depois você diz, mas merecia também, né? E aí eu acho que a dificuldade de falar do amor é primeiro de traduzir em palavras algo que é de uma dimensão muito subjetiva,
Mas ao mesmo tempo a dificuldade de falar do amor é porque a gente tem relances, a gente pressupõe muitas coisas, mas é o tema que é mais difícil de ser alcançado. E é o mais fácil da gente se perder em elaborações equivocadas, em justificativas, em mecanismos de defesa. E aí por isso eu acho tão difícil de falar do amor. E nesse sentido, eu fiquei lembrando de várias pessoas que já me perguntaram assim, e eu fugindo do tema, né? Mas muitas pessoas já me perguntaram, mas Marlon, como que a gente faz para amar? Como que a gente faz para perdoar? E eu digo, meu Deus, se a gente soubesse esse negócio aí, a gente já, né? Primeiro que eu não estava nem aqui para falar para vocês, porque eu já vivia esse negócio, já transcendia, já não estava na Terra, né? A gente não tem muitas certezas, mas essas perguntas repetidas, elas me fazem pensar muito sobre o tema. E eu não gosto de compartilhar muito das minhas ideias, eu nem sei se eu vou conseguir compartilhar muito das coisas que eu penso, porque quando eu estou sozinho pensando, eu me permito, divago, e aqui parece que entra uma mente bem racional para organizar a fala, compartilhar, explicar antes, durante e depois. Não sei se vou conseguir compartilhar com vocês muitas coisas que eu penso a respeito do tema, mas eu reflito muito a respeito do amor enquanto uma força de comunhão. Acho importante a gente tentar olhar por um determinado viés mais concreto, porque senão a gente fala que tem que amar, fala de amor, coloca amor em tudo que é lugar, mas não entende o que é isso na prática. Não consegue, por não ter clareza de alguns conceitos ou de algumas práticas, não consegue avaliar de verdade se ama, se não ama, como faz ou como não faz. E eu tenho para comigo o conceito de amor enquanto uma força de comunhão, enquanto uma energia que nos aproxima. E como vários outros textos, eu estudo filosofia, estudo outros autores, aí eu digo, agora eu vou fazer o texto lá de Joana e vou dar uma acrescentada, né? Aí eu olho e digo, danada, passei um mês inteiro para achar uma ideia que eu achei que não tinha, quando eu volto tinha. A minha maior frustração foi o ressentimento, falei para vocês, que eu passei meses estudando Nietzsche, o ressentimento, a questão do ressentimento e do poder. Falei, isso eu sei que ela não falou. E aí me acabei de estudar e li trocentos livros, quase fiz uma tese, uma dissertação de mestrado. Aí o primeiro capítulo ela fala não sei o que do poder. Eu digo, cretina. Mas eu já tinha lido várias vezes o texto e nunca tinha observado que no ressentimento ela trata do poder. Então, para variar também, pensei horrores assim. Aí quando eu olho no texto eu digo, danada, ela já estava falando desse negócio. E este amor, enquanto uma energia de comunhão, eu quero trazer para vocês algumas pequenas partes aonde ela faz estas colocações. Se vocês tiverem com o livro, não adianta eu falar de página, porque a gente provavelmente tem edições diferentes, a minha de capa dura, chique, que eu ganhei do Divaldo, e vocês não vão ter essa. Não fica com inveja, mas vai trabalhando os teus sentimentos, e aí eu só vou falando os parágrafos. Tá? Nós não fizemos um capítulo sobre inveja, o meu do Divaldo tem. Então, no segundo parágrafo, Joana de Ângeles diz assim: na sua expressão mais primária, aonde começa de tudo, manifesta-se como força encarregada de unir as partículas, compondo as estruturas minerais, transferindo-se ao longo dos bilhões de anos para as organizações vegetais, nas quais desenvolve o embrionário sistema nervoso, na seiva que mantém a vida através do surgimento da sensibilidade. E aí ela vai explicar a evolução desta energia, mas daí a gente vê que a gente não entende nada ainda a respeito desse tal de amor, porque o que liga as partículas para compor uma pedra ou um mineral se chama amor. Você para e fala, não entendemos nada desse tema de verdade. Mas consegue pensar, quando a gente fala do desenvolvimento socioantropológico,
a gente não consegue entender direito o que é esse negócio do princípio espiritual, que já foi animal, se foi vegetal, quando que o princípio se individualiza, quando que vira espírito. Isso é uma loucura que fica na cabeça da gente, né? E aí ela vai dizer que lá na expressão mais primária, o que faz, a força que faz unir uma partícula a outra para que a gente tenha um mineral é o amor. Vocês conseguem enxergar aí essa força de conexão que eu falo? Faça assim com a cabeça, faça assim, porque se não enxergar, dou outro exemplo. Consegue enxergar? Daí, 4 parágrafos à frente, acho que é 4, ela fala assim: a fera que lambe o descendente e o guarda, exercita o sentimento de carícia, que um dia se transformará em beijos da mãezinha enternecida pelo filho. Aí não há reflexão, nós estamos falando de um ato puramente instintivo, nós estamos falando de um animal, e não é à toa que ela usa o termo fera, né? Então está falando de um animal ou de uma fera, que no ato de cuidar da sua cria, nós lemos ali uma manifestação do amor. Vocês enxergam de volta esta energia em direção ao outro, que o outro primeiro é uma partícula, depois o outro vai ser o filho neste estado ainda primitivo dos animais, até que um dia, e daí nós vamos um dia mesmo lá para o final do capítulo, o último parágrafo do final do capítulo, ela diz assim: partindo das manifestações dos desejos sexuais até as expressões de renúncia e santificação, o amor é o mais eficaz processo psicoterapêutico que existe ao alcance de todos. Então, no desenvolvimento do ser humano, a hora que eu consigo viver este estado de renúncia, eu faço uma renúncia por quem? Ou por quê? Então, por exemplo, vamos pegar o caso do perdão. A pessoa me machucou, me feriu, me humilhou, um amigo que traiu. Por quem se vive uma renúncia quando a gente perdoa? Pelo outro. Também é pelo outro. E quando Jesus veio à Terra, no ato missionário, por quem ele fez isso? Pelo outro. E um dia, este encontro com o outro, que primeiro era a partícula, depois é o animal, mas ainda naquele pequeno período, porque quando ele vira adulto já não tem mais essa identificação, depois vai crescendo até que chega no ser humano, nas diferentes expressões com nossos filhos, com nossos amigos, nas expressões sexuais, até que isso vai se ampliando e aí a gente tem a família, já não é mais um outro, já é um outro um pouco mais ampliado, até que este sentimento vai se ampliando e nós vamos um dia desenvolver o mesmo sentimento que nós temos pelo nosso filho, nós vamos desenvolver por uma comunidade. A exemplo de Madre Teresa de Calcutá, que estava disposta ou que muitas vezes passou fome para que outras pessoas não passassem fome, porque hoje talvez a gente passe um aperto por um filho, mas ela via aquela comunidade de Calcutá como seus filhos e estava disposta a oferecer para eles o que oferecia para uma pessoa. Vocês conseguem enxergar um encontro com esse outro como algo muito mais ampliado? E vai ter um dia que nós vamos viver um estado de conexão com todos e com tudo. A exemplo de Francisco de Assis, que via o sol, as formigas e até um lobo selvagem como seus irmãos e vivia um estado de plena conexão com o universo. Portanto, plena conexão com Deus. E aí veja que a escala evolutiva
ou que o desenvolvimento da consciência, o processo de desenvolvimento do espírito está na capacidade de enxergar o outro, de se vincular ao outro, de se conectar ao outro. E cada passo que nós somos capazes de dar em direção ao outro, nós podemos chamar isso de amor. Mas nos atrapalhamos no meio do caminho, a exemplo dos trabalhos assistenciais. Porque fora da caridade não há salvação. Por esta lógica, salvação enquanto encontro com o outro, é preciso fazer caridade. Aí de repente, a gente começa a fazer sopa na casa espírita. Diminuiu o tempo da sopa, mas vocês já fizeram sopa na casa espírita? Eu há 25 anos, 23, 20... Meu Deus do céu, não vou nem falar que já deu um constrangimento. Comecei baixo, foi subindo, mas muitos anos. Daí vocês vão descobrir, vão dizer, nossa, mas ele começou a fazer sopa com 3 anos de idade. Há muitos anos fazia sopa no centro espírita. Eu não sei como que vocês fazem, mas eu nem sabia do tal dos pobres. Porque era tão divertido fazer a sopa. A gente se reunia, batia papo, depois dava uma paradinha para tomar um cafezinho, a tia Rosi levava um bolinho, fofocava um pouco, mal de um, bem do outro, era uma delícia. Terminávamos a sopa e íamos embora. Não é caridade isso. A gente vai no guarda-roupa, pega as roupas velhas, aquela que a gente não gosta de usar, outra que está puída, aquela que até está nova, mas a gente nunca usou. Não, a que está nova que a gente nunca usou, não, mas eu vou usar. A gente deixa de volta acreditando que vai usar, vai passar mais um ano e óbvio que não vai usar. Mas daí a gente pega as roupas velhas, coloca num saco de lixo e para não ficar feio jogar no lixo, a gente leva no centro espírita. Isso não é caridade. E aí a gente pega o dinheiro que está sobrando e dá lá no centro espírita, às vezes até uma miséria de mensalidade, porque se vocês forem ver a mensalidade do centro espírita, é um somatório de misérias. Você pensa assim, meu Deus, olha aqui a comunidade para a gente ajudar, porque são pessoas tão pobres. Não, é a miséria que a pessoa dá mesmo, porque é muito menos do que sobra. A minha diarista, eu já contei essa história para vocês, a minha diarista dava 5 vezes mais do que o que eu dava para o centro espírita. Falei, não, Lisete, isso aí é muito. Daí tomei consciência que ao invés de coibi-la, eu que devia de ser tocado pelo ato dela, de ter coragem de auxiliar de verdade. Mas quando a gente dá o dinheiro que sobra para um pobre que passa, para uma outra pessoa, a gente não pode chamar isso de caridade. Porque segundo Paulo, caridade é o amor em ação. E se não existir contato, se não existir o enxergar o outro, se não existir estado de comunhão, não pode chamar isso de caridade. Trabalho assistencial, trabalho voluntário, dá dinheiro para pobre, dá roupa, chame de qualquer coisa, mas não chame de caridade. Porque se não existir encontro de almas, se não existir um olhar em direção ao outro, você não pode chamar de caridade. E às vezes, inconscientemente, a gente é tão cretino que a gente faz porque ouviu ou leu lá no Evangelho. Fora da caridade não há salvação. E eu já ouvi de várias pessoas que depois de vir do tal do trabalho assistencial, depois de fazer transferência na conta de determinada instituição, diz assim, graças a Deus já fiz a minha caridade. Não chame de caridade, fiz a minha doação. Fiz o meu alivia a consciência, fiz o meu diminuir culpa, chame de qualquer coisa que você quiser chamar, mas não chame de caridade, porque se não existir contato ou comunhão, não pode ser chamado de amor. Mas eu posso ter o mesmo ato de pegar as mesmas roupas, de colocar no mesmo saco, levar para o mesmo centro espírita e ser um ato de amor. Não posso? Se eu vou pegar as minhas roupas, porque eu estava andando na rua e vi uma pessoa passando frio e disse, meu Deus, eu com tanta roupa e tantas pessoas passando frio,
Se eu tenho aqui, sei lá, 5 casacos ou 10 casacos, eu podia dividir um pouco isso com as pessoas. Eu vou pegar esse mais puidinho, vou pegar o outro que eu já não usava muito, vou pegar esse aqui que está meio velho. É a mesma cena da outra, vocês estão vendo? O puidinho que não uso, o velho. Vou pegar tudo isso, coloco no saco de lixo, mas eu estou fazendo isso porque eu enxerguei alguém. Eu enxerguei alguém passando frio. Eu pensei em alguém que poderia se beneficiar com isso. Então houve conexão. Isso é caridade. E quem sabe um dia eu ouvi uma história de um pessoal lá que levava sopa no meio da noite para as pessoas na rua e passou no noticiário dizendo: às vezes esta sopa é a única refeição que a gente tem do dia inteiro. E aquilo me tocou de um jeito, eu disse: meu Deus, eu acho que eu vou fazer sopa. E vou ajudar na sopa lá no FAS, no Centro Espírita, em algum lugar. Porque talvez a sopa que eu esteja contribuindo pode ser a única refeição do dia de alguém. E aí houve contato, houve comunhão. E no dia que eu estiver meio preguiçoso lá em casa, pensando: ai meu Deus, ontem a gente saiu, bebeu um monte de vinho, tá cansado, por que fazer essa sopa tão cedo também, que tem que chegar às 8? E aí eu abro o olho e penso que eu estou deixando de oferecer a minha contribuição e a sopa vai ser feita. Mas se eu hoje deixo de oferecer a minha contribuição, se o outro deixa, daqui a pouco a equipe vai desestimulando, daqui a pouco vai todo mundo relaxando, e quando a gente vê, a gente parou de fazer a sopa, e daí eu levanto e digo: eu vou fazer a sopa, porque talvez seja a única refeição de algumas pessoas. Aí houve comunhão. E o ato de perdoar, ele pode ser uma audácia e uma exaltação do nosso ego, ou ele pode ser comunhão. Você que vai conseguindo definir se a palavra que você está dizendo, eu perdoo, é um ato de arrogância e de exaltação egóica, ou um ato de comunhão. Se você enxergou aquela pessoa ou não. Me recordo de uma senhora, que eu brinco que é uma alma penada lá da nossa casa espírita, e ela, uma vez, no estudo que nós fazíamos sobre o perdão, num determinado momento ela ficou chocada, porque ela dizia que perdoava, que ela não tinha a menor dificuldade, que ela perdoava. Vocês já me viram arrumadinho, né? Agora eu posso tirar o blazer, né? E ela perdoava. E aí teve um dia que ela entrou em choque, porque ela teve um insight. E ela disse: Marlon, eu achava que eu perdoava as pessoas, mas agora eu estou descobrindo que aquilo que eu dizia que estava perdoando era para me vingar e humilhar das pessoas. Porque quando vinha alguém dizendo: fulana, queria te pedir desculpa de tal situação que aconteceu, ela disse: hã? Aquela vez que aconteceu, imagina, nem lembrava. É claro que ela lembrava. Mas nesse ar de superioridade ela dizia: ô alma pequena, tá com peso na consciência, né? Ficou aí esse tempo todo, vê se cresce, porque eu que sou uma alma nobre, já te perdoei. E aí ela entrou num estado de crise, porque ela disse: eu acho então, e ela já tinha dado um monte de teoria, que ela perdoava, que era fácil de perdoar, né? 10 semanas aquela mulher perdoando a humanidade, e aí um dia ela tem que descobrir que talvez ela não perdoou ninguém. Porque eu posso, vamos pensar numa relação conjugal, ou numa presepada que os nossos filhos façam, que os pais façam aos filhos, ou numa relação de amizade, eu posso continuar convivendo com essa pessoa e não ter perdoado. Eu posso deixar de conviver e ter perdoado. Porque pode existir conexão, eu compreendo o jeito desse sujeito funcionar. Eu compreendo o que ele tem a me oferecer, e o que ele tem a me oferecer não é o que eu busco, não me satisfaz. Eu vou começar a exigir mais, eu vou começar a machucar, eu vou começar a atrapalhar esse percurso todo, e eu posso, como um ato de amor, me separar. Porque tem muita gente que, por não ter coragem de se separar, foi ficando na relação, se machucando mais,
se ressentindo mais e depois de 50 anos não separou, mas está cheio de faca no peito enfiada e enfiando tudo que pode de faca no outro. Então, o ato de amor nesta situação seria separar. Porque eu reconheço que eu vou começar a machucar o outro. Eu reconheço que agora eu não posso exigir ou esperar algo diferente dele. Olha o quanto que há de conexão. De conexão com o outro e de conexão comigo e com as minhas necessidades. Às vezes tenho ouvido vários casos de pais com traços assim, vis, né, agressivos. E aí um filho que consegue se afastar dos pais nesse momento é um ato de amor. De dizer assim, não tem coisa melhor para me oferecer, eu vou parar de ficar aqui me matando com essa gente. É um ato de amor também comigo, porque não mereço isso e não é isso que cabe para minha vida e eu vou me afastar antes que a gente se mate. E se eu penso em me afastar antes que a gente se mate, houve um ato de amor. Vocês conseguem, com esse exemplo, verificar o quanto que a gente precisa repensar essa coisa de amor? Que o nosso discurso ele é muito superficial. Você tem que amar, como se amar fosse se submeter a tudo e qualquer coisa, fosse aceitar qualquer coisa, fosse fazer tudo que o outro quer. Mas vou dizer uma coisa triste para vocês. Quando nós fazemos o que o outro quer, sem este estado de comunhão, a gente está muito longe do amor. A gente está fazendo para que o outro goste da gente. A gente está fazendo para que ele não pense mal. A gente está fazendo para que Deus não nos julgue. A gente está fazendo na perspectiva de ser recompensado. Não chame isso de amor. Então, nós até parece que estamos fazendo algo em direção ao outro. Os pais que ficam fora de casa, né? Hoje a gente vive essa geração, os pais fora de casa, a criança 8 horas na escola, e daí quando a mãe ou o pai chegam em casa, eles não querem brigar com aquela criança e dizer, não enfia o dedo no nariz, não mexe desse jeito, você vai quebrar ou qualquer coisa, porque a minha filha vai achar que eu não a amo. Mas você está entendendo quem que está preocupado com quem? Com o que a minha filha vai achar a respeito de quem eu sou. A última da história é a filha. E quem que é a primeira da história? Eu. A minha imagem. Aquilo que eu quero que o outro pense ou não pense. E aí eu deixo de educar para satisfazer a minha imagem e o meu medo de não ser amado pelos meus filhos. Consegue entender como está longe do amor isso? Aí vão ter os mais inflamados, que depois, no final da palestra, vão dizer, Marlon, eu falo mesmo, eu meto a boca, eu chamo a atenção, já vou chegando em casa dizendo, ó essa bagunça aqui, olha isso. Também não está amando. Porque a bagunça que eu não aceito, as ordens do meu quartel-general que não estão seguindo, e eu chego com uma metralhadora atirando em todo mundo, porque aqui sou eu quem manda e preciso ser obedecido. Mas não consegui me conectar com ninguém ali para saber se são as necessidades das pessoas, se é aquilo que cabe ou não cabe. Então a gente se perde pelo excesso, se perde pela falta e no fim a gente chega à conclusão que estamos no mundo de provas e expiações com o predomínio do mal. Porque se fosse o predomínio do bem, já não seria terra